Nós vamos meditar na palavra de Deus, vamos ouvir uma palavra do Eterno para o nosso coração. Eu quero convidá-los a abrir a Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 4, leremos versículos 6, 7 e 8. Vamos abrir a Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 4, a partir do versículo 6 até o 8. Fique com sua Bíblia aberta. Amém? Queridos, vamos orar. Amado Deus, muito obrigado por mais uma vez estarmos reunidos, pela oportunidade tão especial de congregados adorarmos o Teu santo e bendito nome. E eu quero clamar ao Espírito que Tu nos dê a revelação da palavra, para que nós possamos sair hoje desse lugar felizes pelo Teu mover, pelo Teu agir, pela Tua grande graça para com a nossa vida. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, ainda com a Bíblia aberta, hoje nós vamos mergulhar num trecho inspirador das Escrituras. Hoje nós vamos meditar numa palavra poderosa que há de plantar em nossos corações coragem, muita coragem. Coragem para combater, para entrarmos em combate, coragem para louvarmos, para adorarmos, para vivermos a verdade do Criador, coragem para seguirmos nessa carreira em direção ao céu. Irmãos, quando nós observamos essa verdade que está na palavra de Deus, vamos ver como Deus é bom, como Deus é maravilhoso, como Ele age de uma forma sobrenatural na nossa existência. Hoje veremos uma palavra poderosa do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele estava numa situação tanto quanto difícil. A palavra nos diz que ele estava preso nas masmorras de Roma, mas não apenas preso, sozinho, abandonado, jogado naquele lugar. E pior, irmãos, ele estava no lugar como nós conhecemos hoje, no corredor da morte. O que ele aguardava era, em breve, a sua morte. Olha só que situação terrível a do apóstolo Paulo. Ele havia sido preso, levado para Roma, porque ele amou o Senhor acima de todas as coisas. Porque o seu amor para com Deus era tão grande, mas tão grande, que ele não valorizou a própria vida. Ele poderia ter fugido, quem sabe, lá para um país distante. O império quer me prender, quer matar-me, vou fugir. Ele poderia ter pegado um transporte, um barco, um camelo, um jegue, e poderia ter fugido para um país estranho e ficar no anonimato o restante da sua vida. Mas ele sabia a quem amava. Ele tinha convicção do seu chamado. Ele sabia que aquilo que ele estava por sofrer, aquela situação de morte que o aguardava, era em decorrência do seu amor para com o Senhor. Irmãos, muitas vezes nós não temos coragem nem mesmo de pregar o Evangelho, não é verdade? Nós não temos coragem nem mesmo de convidar alguém para vir à igreja. Convidar alguém, meu Deus do céu. Prefiro trabalhar quebrando pedra uma semana do que convidar alguém para vir à igreja. Já imaginou se você soubesse que em poucos dias a sua cabeça haveria de rolar? Olha só, e por amor ao Todo-Poderoso, veja a situação deste homem, veja a situação do apóstolo. Diz a tradição que ele foi decapitado. A Bíblia não traz essa informação, mas a história da igreja primitiva fala que ele foi decapitado no Império de Nero. Veja a situação difícil. E ele, amados, aguardando a morte. Oh, meu Deus, quando nós pensamos em morte, nós nem sabemos quando vamos morrer. Já ficamos preocupados, não é assim? E ele sabia que ia morrer. Talvez ele tinha data, talvez ele tinha uma data certa para a sua morte. Talvez. Tal dia é o dia da minha morte. Talvez. A Bíblia não entra nesse pormenor. O certo é que ele sabia que ele estava condenado à morte. Oh, misericórdia! Mas ele ali naquela situação tão difícil, tão complicada,
esquecido, abandonado. Só o Espírito de Deus com ele. Ele pega, quem sabe, a sua pena, um papel, enfim, uma forma de escrever uma carta e escreve ao seu filho amado, seu filho na fé, Timóteo, e traz ensinamentos profundos à vida daquele homem, daquele pregador da palavra de Deus. E ele ensina que é bom combater o bom combate. E nessa noite eu quero chamá-los exatamente para este fato: combata o bom combate. Não tenha vergonha do Senhor, não tenha medo das consequências que porventura possam advir à tua vida em consequência da pregação. Não tenha medo, vá em frente. Mas pastor, se eu perder o emprego, é melhor você ser um desempregado e pregador da palavra do que ser um empregado e não herdar o reino dos céus. É uma questão de valores. Nós temos que olhar as coisas numa escala de valores. O apóstolo Paulo, ele olhou numa escala de valores. Valores de Deus, não valores humanos. Se fosse olhar para os valores humanos, ele teria com certeza fugido. Mundo que não faltava para ele se esconder. Principalmente naquele tempo que não tinha internet, não tinha Interpol, não tinha tudo isso que nós temos hoje, que é fácil localizar as pessoas. Foto, enfim, vídeos. Naquele tempo não tinha nada disso. Era fácil se esconder. Era fácil ficar no anonimato e viver sei lá quanto tempo. Mas ele não arredou o pé. Ele não retrocedeu. Ele foi até os últimos momentos da sua vida, para a honra e para a glória do Senhor. E certamente quando ele estava com a cabeça no cepo, para seu pescoço ser decepado, ele também não estaria, com certeza, ele também não estava triste, abatido, mas provavelmente estava glorificando a Deus pela honra de morrer por aquele que morreu por ele na cruz. Oh, glórias! E nós não morremos nem mesmo vivos. Já notou isso? Paulo deu a vida. E nós vivos não damos a nossa vida. Ou seja, deixando-nos em segundo plano para que Deus esteja em primeiro lugar na nossa existência. Agora sim, vamos ler o texto bíblico. 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 6 até o 8. Ouça o que diz o apóstolo a Timóteo. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação. Olha só a visão dele. Ele sabia que iria morrer. É por isso que ele diz, quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação. Libação era uma espécie de sacrifício, derramava-se sobre o altar. Enfim, ele sabia que seu sangue seria derramado. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação e o tempo da minha partida é chegada. Em outras palavras, em poucos dias vou morrer. Era isso que ele estava falando para Timóteo. Em poucos dias, Timóteo, meu sangue será derramado em favor do Evangelho, morrerei. E diz ainda, combati o bom combate. Oh, glórias! Testemunho de vida dele. Combati o bom combate. Completei a carreira. Guardei a fé. Amém? Aleluias! Já agora a coroa da justiça me aguarda, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Amém? Amados, como é impactante a palavra de Cristo, não é verdade? Quando nós lemos a palavra no mover do Espírito de Deus. Quando você ora e diz, ó Senhor, eu quero ouvir a tua voz. Ó Senhor, eu quero ouvir a tua palavra. Fala comigo, Senhor. Aí você abre a Bíblia e o Senhor usa esta palavra para falar para você o seguinte: combati o bom combate. Ou seja, combata o bom combate, não retroceda, mas tenha uma postura de coragem, tenha uma postura firme,
Vá em frente, siga. Não pare. Se nós voltarmos às cartas paulinas e vermos as cartas que ele escreveu, que o apóstolo escreveu às igrejas, veremos que esse homem, mesmo sendo um crente fiel, cheio do Espírito Santo de Deus, todos nós conhecemos a história do apóstolo Paulo, sabemos que ele foi firme, ele seguiu firme, nada o fez parar. Ele sabia que aguardava a morte, que aguardava apedrejamento, as perseguições de cidade em cidade. Ele sabia das adversidades que enfrentaria. E quantas provações esse homem passou, quantas provações. Se você não sabe quantas, sugiro que você leia as cartas do apóstolo Paulo. Medite nas cartas do apóstolo Paulo. E muitas vezes, amados, uma dor de dente é o suficiente para nos jogar no chão, para nos fazer retroceder. Evidentemente que eu estou usando a dor de dente como um exemplo hipotético, mas poderia ser uma situação quaisquer, que nos faz parar, que nos faz retroceder, que nos faz cair. Irmãos, a recomendação é que é necessário combater o bom combate, e com uma postura firme, corajosa. E saiba que os conflitos espirituais, as dificuldades hão de surgir. Não ache que será tudo fácil. Não será, gente. Em lugar nenhum nós encontramos uma referência dizendo, vai ser tudo muito fácil. Não, nós não encontramos, mas sim somos chamados a estarmos atentos, porque a nossa batalha, ela não é contra o homem, ela não é, irmãos, contra o próximo. Mas aquele que deseja nos destruir é espiritual, é o inimigo de nossas almas, é aquele que tem planos ruins contra a tua vida, é aquele que tem câncer para você, é aquele que tem problemas psicológicos para encher a tua cabeça, é aquele que tem depressão para você, é aquele que tem males incontáveis, é aquele que tem perturbações, é aquele que traz infidelidade ao casamento, é aquele que rompe os laços com a família, é aquele que leva os filhos para as drogas, para os caminhos errados. Eis aí o nosso inimigo, gente. O inimigo de nossas almas é terrível. No entanto, se nós nos revestirmos com o mover do Espírito Santo de Deus, certamente estaremos prontos para enfrentarmos a Satanás e a todos os demônios que se levantam contra a nossa vida. E seremos mais que vencedores. A Bíblia nos aponta essa realidade do apóstolo Paulo. Não era que as pessoas não gostavam dele, mas era porque ele era um pregador da palavra, ele tinha a missão de Deus, ele tinha um combate, e o inimigo levantava, o inferno se levantava contra ele. Não é diferente em relação à tua vida, se você é uma pessoa fiel, se você é uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus. Combata o bom combate. Seja um bom combatente, um soldado de Cristo, alguém inabalável, alguém que olha sempre para o eterno, porque as tentações vão de surgir na tua vida. O maligno há de colocar na tua existência a possibilidade de pecar. Ele há de oferecer para você uma série de situações gostosas, bonitas, agradáveis, para que você lance mão, a exemplo de Eva, e toque no fruto e coma do fruto. É tudo isso, irmãos. As influências negativas desse mundo, que envolve o ser humano, e que envolve a tua vida, e que envolve nossos filhos, e que envolve a nossa família, que envolve a sociedade. É a influência do diabo. Ah, pastor, mas envolve a gente? Sim, nos envolve. No entanto, é preciso resistir. A Bíblia diz que o diabo anda onde? Ao redor.
Para aqueles que gostam de uma palavra mais complicada, ao derredor. Está aí, a Bíblia diz que o diabo está ao derredor. Ou seja, a opressão do maligno é uma verdade contínua na tua vida. Não há como fugir da opressão. Se você viver 100 anos, serão 100 anos de perseguição. É desanimador, não é? 100 anos de perseguição. Se você viver 70, serão 70 anos, 20 anos e vai por aí. É sempre assim. Você já nasce perseguido pelo diabo. E há de ser perseguido todos os dias da tua vida. Não te deixes enganar. Não te deixes. No entanto, tenhas coragem. A coragem do apóstolo que estava no corredor da morte. Para afirmar, combati o bom combate. Tenha coragem para permanecer fiel a Deus. Mesmo quando as dificuldades sejam praticamente intransponíveis, tão grandes. Mas seja fiel. Porque é melhor morrer com Cristo Jesus, a exemplo do apóstolo Paulo, do que negar o Senhor e morrer eternamente. Eis a grande verdade. Jamais desista. Jamais se renda. Mas persevere. Confie na capacitação de Deus para a tua vida, porque Ele te faz vencedor. Amém? E o apóstolo Paulo escreve a Timóteo e diz: Timóteo, eu combati o bom combate. E ele diz para Timóteo: combata o bom combate. E o Espírito Santo de Deus fala conosco hoje: combatam o bom combate. Oh, glórias! Porque queira ou não, você também está no corredor da morte. Aceite ou não, você está no corredor da morte. Espero que demore. Amém? Oh, glórias! Vamos lá. Ainda no versículo 7. Combati o bom combate. E ele desperta-nos para uma situação interessante. Completei a carreira. Olha só que interessante. Além dele perseverar na presença do Senhor, ficar firme na presença de Deus, além de receber as consequências negativas por pregar o Evangelho, consequências negativas, as perseguições, as difamações, as prisões, a condenação à morte, enfim. Mas ele afirma o seguinte: completei a carreira. Gente, é interessante como nós precisamos sermos firmes. É interessante como precisamos viver firmes na presença do Senhor. É interessante. O apóstolo Paulo, mesmo em meio a tantas situações, ele tinha uma determinação no seu coração, e a determinação dele era cumprir a missão para a qual ele foi chamado. Ele não estava preocupado com a sua alimentação, tanto é que passava fome em algumas situações, em outras ele era amparado por cestas básicas, mas a sua missão era pregar o Evangelho, fazer a vontade de Deus, viver para Deus. Você já parou? Você sabe qual é a tua missão sobre a face da terra? Qual é a tua missão sobre a face da terra? Será que, se fosse hoje o último dia da tua existência, você poderia, a exemplo do apóstolo, dizer e afirmar: completei a carreira? Cumpri o propósito de Deus para a minha vida? E aí? Poderias falar isso? Hoje pode ser o último dia. O que é que nós vamos apresentar diante do Senhor quando Ele olhar para a gente? Meu Deus do céu! Será maravilhoso demais para os fiéis, terrível demais para aqueles que não completaram a carreira. Quando o Senhor olhar para você e perguntar: e aí? Estou usando um termo bem coloquial, viu, gente? E aí? Quando a justiça de Deus traspassar a tua vida, como naqueles filmes de raio-x que passa assim e aparece tudo.
Quando Deus olhar para você com sua visão, como se fosse um raio-x que traspassa o teu ser, e perguntar: e aí? Será que nós poderemos falar para o Senhor: olha, Deus, eu cumpri com determinação a missão a qual me confiastes? Oh, glórias! Temos que ter essa coragem. Senhor, eu cumpri a missão a qual me confiastes. Você tem cumprido a missão que Deus te confiou? Como nós somos muito sábios e gostamos de complicar situações, ou nos fazemos inocentes e tentamos nos justificar na nossa inocência, nós podemos lançar a mão do seguinte argumento: mas eu não sei qual é a minha missão. Olha, eu não sei qual é a minha missão. Como é que eu posso completar a minha carreira? Você não sabe qual é a tua missão. É porque você não tem ouvido a voz do Espírito de Deus. E eu nem vou falar que é uma voz que aparece do céu, como apareceu a Paulo. Não. Essa voz aqui mesmo. Essa aqui mesmo. Essa voz aqui, que fala para você ir por todo mundo, é pregar o Evangelho. Que diz: sede santos porque eu sou santo. Que diz que devemos frutificar no Espírito. Está tudo aqui. Não precisa buscar nada, está tudo aqui. Se você não sabe qual é a tua carreira, oh meu Deus. No entanto, amados, estejamos prontos, porque o dia se aproxima. O apóstolo Paulo, ele vivenciou, ele cumpriu a sua carreira, e seu dia estava diante dele. Ele podia ver o seu dia. Estava chegando a hora. E ele corajosamente, não está nem triste, não é? O camarada está aqui escrevendo uma carta numa boa. Olha só, Timóteo, eu vou morrer, tá? Vão cortar meu pescoço. Ó, Timóteo, vão cortar meu pescoço aí, ó. Mas se prepara, tá, Timóteo? Porque eu combati o bom combate. Eu completei a minha carreira. Se prepara também. Rapaz, não está nem choroso, não está chorando, não está triste, amargurado, não está abatido porque sabia que ia morrer, estava no corredor da morte. Sozinho, abandonado, sem acesso de ninguém, não tinha um pastor para orar por ele, não tinha ninguém para dar um conforto a ele, estava preso num lugar terrível. Mas uma coisa ele tinha convicção, irmãos, que ele tinha guardado a vontade do Senhor e completado a carreira a qual o Senhor havia concedido. Irmãos, nós somos chamados para fazermos a mesma coisa, para corrermos com perseverança, manter os nossos olhos fixos não nas situações, mas em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo não estava olhando para a situação, mas para Cristo Jesus. Sentir desanimado, cansado, entristecidos, abatidos em algumas situações no decorrer da nossa vida é normal. Até o próprio apóstolo falou a respeito disso. O que nós não podemos permitir é que sejamos tristes, desanimados, abatidos todos os dias da nossa vida. Irmãos. Há um texto bíblico que diz que um pássaro pode vir por trás e sentar na tua cabeça. Chegou de sopetão, sentou na tua cabeça. Mas você não pode permitir que ele faça um ninho na tua cabeça. São duas situações. Os problemas podem até surgir, nos abater, mas nós não podemos guardar os problemas a ponto de eles dominarem a nossa cabeça. Fique atento. É necessário guardarmos a nossa carreira, e isto sendo cheios do Espírito Santo do Senhor. E lembre-se, a nossa capacitação
vem de Deus. É Deus que te capacita, é Deus que te enche do Espírito, é Deus que te dá forças, é Deus que te dá condições, é Deus que te chama, é Deus que te comissiona, é Deus que te envia, é Deus que coloca a palavra na tua boca, é Deus que preparou o lugar para você habitar lá na glória. É Deus que preparou o lugar para aqueles que não querem saber dele no sofrimento eterno. Veja como são as coisas. Opte por estar com o Senhor no lugar que ele preparou, no lugar maravilhoso. Amém, amados? Tens completado a tua carreira ou tens desempenhado a tua carreira? Tens? Será que você tem se preocupado com aquilo que Deus tem proposto a você? Será que tens guardado a tua carreira? Ou a tens colocado em segundo plano? Se der, Deus; se não der, Deus entende. Cuidado. O apóstolo Paulo disse: eu completei a minha carreira. E ainda no versículo 6, e ainda no versículo 7, guardei a fé. Todo versículo: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Amados, é interessante, mas todas as situações que envolviam aquele homem na prisão, é para que ele estivesse revoltado contra Deus. Era para que ele se levantasse contra o Senhor. Quando nós hoje achamos que o Senhor tem algo para nós e não se concretiza no nosso tempo, nós ficamos revoltados contra Deus quantas vezes? Não é assim? E o apóstolo Paulo, boa parte da sua vida, viveu para o Senhor. E o que o aguardava? A morte. Veja como são as coisas. O que o aguardava? A morte. Veja, amados, mas a confiança daquele homem em Deus era inabalável. A confiança daquele homem em Deus era grande. Nas promessas do Senhor eram verdadeiras. Ele sabia da promessa do Senhor para a sua existência. Ele havia falado que melhor era morrer, era lucro morrer. Ele sabia que aquilo que Deus havia reservado era infinitamente melhor do que continuar sobre a face da terra. Eis o porquê que ele diz: eu guardei a fé. Eu fui até as últimas consequências, eu não retrocedi, eu não voltei atrás. Quando me condenaram à morte, eu sabia que eu estava ainda mais próximo de Deus, porque o que me separava do céu eram poucos dias. Irmãos, mesmo diante das muitas dificuldades, das perseguições, das provações que nós nem imaginamos, ele perseverou na presença do Senhor. Ele não abriu mão de Deus. Ele não deixou Deus. Ele não abandonou a igreja. O apóstolo Paulo, no auge das suas perseguições, ele não voltou-se contra a igreja. Não dá mais para seguir, esse negócio de igreja é muito complicado. Eu vou procurar alguma coisa mais fácil. Não, ele foi em frente, porque ele tinha convicção daquilo que era a vontade de Deus. Ele manteve-se firme na fé, seguro. E olha que ele escreve no corredor da morte. Estava ali, esperando que o seu pescoço rolasse. E ele sabia que seria decapitado. Isto é, se ele de fato passou pela decapitação, o certo é que ele foi martirizado. Ele sabia que seria martirizado. Isso porque amou o Senhor. Amados, fazendo uma breve comparação com a nossa vida, oh meu Deus do céu. Misericórdia. E a nossa fé? Será que nós temos guardado uma fé inabalável? Será que no meio dos desafios, das incertezas da vida, será que a nossa fé é sólida, é inabalável?
Olha, gente, aquela fé meio termo não serve para Deus. Não serve. Aquele prego pregado no sabão que fica ali meio bambeando, não serve para Deus. O Senhor quer que nós sejamos alicerçados em Jesus. E quando você é alicerçado em Jesus, nada pode te abalar. Nada pode te abalar. Porque esse homem não foi abalado, porque a sua fé estava plantada na rocha. A sua fé, irmãos, estava cimentada na rocha. A sua fé era real. Ele tinha convicção do seu chamado e de quem era Cristo Jesus. E quando nós, muitas vezes, nos deparamos com uma fé, oh meu Deus, uma fé oscilante, uma fé que balança para um lado e para outro, sem firmeza. Isso fica em evidência que nós não temos guardado, de fato, os princípios de Deus em nosso coração. Irmãos, é tempo de revermos nossos conceitos e buscarmos uma fé firme, sólida, fundamentada em Cristo. Mas sabemos que se nós não nutrirmos essa fé, não alimentarmos essa fé, ela há de enfraquecer. Portanto, o caminho para que tenhamos uma fé tal qual esse homem, o apóstolo Paulo, depende de oração. Olha só, crente que não ora, não terá êxito na caminhada com o Senhor. Não se engane. Se você tem uma vida pífia de oração, se você não ora, você está fadado ao fracasso. No corredor da morte você vai negar o Senhor. Vai negar. Fique atento. Se a tua vida não tem oração, e isso não é chavão não, tá? Não é palavra-chave não, é verdadeira. Orai sem cessar é o mandamento. Se você não é de oração, é impossível ter uma fé firme no Senhor. Fique atento a isso. Se você não medita na palavra, se você não come a palavra, se você não nutre a tua vida com a palavra, você não ficará de pé. Não vai ficar. Tem crente querendo viver de luz. Não se vive de luz. Nós estamos numa terra. É pé no chão. É o sol quente, escaldante na cabeça. É o espinho no pé. É assim a nossa caminhada com o Senhor. Você não vai viver de luz, você vai morrer com a luz. Nós vivemos de situações reais e verdadeiras. Se você não ora, se você não morreu, está fadado a morrer. Teus dias estão contados. Não vai conseguir ficar de pé. Coloca isso na tua cabeça. Isto é, se não já morreu. Se você contesta essa palavra, é porque você já morreu. Triste, não é? Ah, não é bem assim não, pastor, não é bem assim não, não é assim. Você já morreu. Bota isso na sua cabeça. Clame para que Deus te ressuscite. Ainda, se você não ler a palavra, seja qual for a justificativa, a mais legal, só se você for analfabeto é outra história, mas tem ouvidos para ouvir, ouça a palavra. Mas se você sabe ler, mas você não ler a palavra, você vai morrer. A tua fé não vai resistir. Isto se já não morreu. E se você acha que não é por aí, já morreu. Você já é um defunto espiritualmente falando. Fique atento. Arrependa-se, confesse teu pecado, peça para Deus te ressuscitar. Ele te ressuscita. Isto é, se tiver tempo, pode ser que não tenha tempo. Não menosprezemos a verdade da palavra.
Não se vive de religião, não se vive de louvor, não se vive de luz. Porque tem muita gente achando que é só cantar, eu canto, eu canto, eu canto. Tem que viver de princípios de Deus. Princípios. Caso contrário, tudo é vão. Tudo é vão na tua vida. Ore, leia a Bíblia, alimente-se, cresça na presença do Senhor, para que assim tenhas força, para que no dia mau, nos ataques ferrenhos, terríveis, sangrentos do maligno, tu tenhas forças para seguir em frente. Não menospreze o diabo. Não menospreze. Ele é tão terrível que te faz pensar que ele é fracassado. Um dos melhores ataques do maligno, um dos melhores, é um breve. É levar as pessoas, a crentaiada de plantão, a pensar que estão legal com o Senhor, que o diabo já é derrotado, está debaixo dos seus pés, quando não leem a Bíblia, quando não oram, quando não são santos, quando não tem compromisso com o Todo-Poderoso. Eis o brefe do maligno. Ele está acabando com a tua vida, fazendo-o pensar dessa forma. Fique atento. Amém? E para concluirmos essa palavra, glórias! Palavra boa, hein? Glórias a Deus por isso. Aprendemos com o apóstolo Paulo. Eu falo boa porque é o Espírito falando comigo, me ensinando a ficar firme na presença dEle. E concluindo essa palavra, irmãos, nós vemos aqui a coragem de um homem que estava no corredor da morte, mas que amou o Senhor acima de todas as coisas. E teve a coragem de afirmar: eu combati o bom combate. Eu cumpri a missão para a qual fui chamado. Ainda completei a carreira. Não sentei à beira do caminho, fiquei esperando acontecer. Mas eu completei a carreira. Eu fiz a vontade de Deus. E por fim, ele afirma com todas as letras: guardei a fé. Uma fé inabalável. Não me deixei abalar, mesmo sabendo que a morte está logo ali depois da grade. Mesmo sabendo que a morte está logo ali. E ele não demorou muito para ser martirizado. Depois dessa palavra, pouco tempo ele foi martirizado. Logo ali me aguarda a morte. Mas ficou firme, firmão no Senhor. Coloca aí, Júlio. Versículo 7. De 1 Timóteo, capítulo 4. Logo ali me aguarda a morte. Misericórdia! Mas ele não estava triste, não estava abatido, não estava choramingando, mas nos dá a entender que ele estava firme, forte, alegre, porque logo estaria na glória com o Todo-Poderoso. E afirmou: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Glórias! E nós vamos ficar de pé. Vamos, todos de pé. E vamos declarar. Vamos recitar na primeira pessoa. Primeira pessoa, eu. Eu combati, eu completei, eu guardei. Vamos lá então? Eu combati o bom combate. Eu completei a carreira. Eu guardei a fé. Aleluias! Glórias! Vamos orar. Amado Deus, muito obrigado pela revelação da palavra, por falar conosco, Senhor. Nos instruir a ficarmos firmes, inabaláveis na Tua presença. Senhor, cria em nós um coração cada dia mais temente a Ti, mas que Te ame acima de todas as coisas. Que respeite os Teus princípios, que observe a Tua palavra. Que hoje, Senhor, seja um dia de despertamento. Que hoje seja uma noite de despertamento. Que nós possamos acordar para essa realidade e vivermos a Tua verdade e fazermos a mesma declaração do apóstolo, Senhor. Deus, fala conosco sempre, em nome de Jesus. Amém. Aleluias. Amém, queridos? Eu combati o bom combate, eu completei a carreira, eu guardei a fé. Aleluias. Amém. Glórias.
Mensagem 1206.